Se você fosse explorar um reformatório abandonado, mas descobrisse que lá dentro vive uma criatura devoradora de humanos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando escapar com vida desse lugar amaldiçoado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o demônio azul em Aoni, versão 2.0. Um jovem casal decide entrar em um reformatório abandonado que dizem ser mal assombrado, tudo isso na intenção de se divertir. E como o namorado era quem de fato queria explorar o local, ele jura proteger a garota com a sua vida. Pena que a sua vida não dura tanto quanto ele esperava, pois de repente ele é puxado para a escuridão, deixando a jovem em choque, que acabou caindo no chão tremendo de medo ao ver uma cabeça deformada gigante sair das sombras, mastigando os restos mortais do seu namorado. E o pior de tudo é que ela sabia que seria a próxima refeição. Algum tempo depois, vemos os amigos Takuro, Takeshi e Mika conversando na escola sobre o desaparecimento de um rapaz chamado Shun, já que os garotos viviam fazendo bullying com ele, até que Shun se cansou de tudo, e agora só ficava em casa desenvolvendo seu jogo sem dar qualquer sinal de vida. Porém a alegria dele some quando Takeshi encontra uma foto de Naoki, que não aguentou as humilhações que passava graças aos caras, e acabou tendo um destino terrível, mas falamos disso melhor daqui a pouco. E na tentativa de aliviar o clima, Takeshi e Mika começam a falar do reformatório abandonado, onde um casal desapareceu tempos atrás, e aparentemente esses dois jovens não foram os primeiros a sumir no local, por isso criou-se uma lenda urbana de que demônios azuis vivem lá. Apesar desses rumores e dos desaparecimentos, nenhum dos dois parece acreditar que seja verdade. Isso desperta a curiosidade maluca de Takuro, que decide ir até lá ver se as histórias eram reais, e ele acaba arrastando os outros dois junto, porque o cara não pode se ferrar sozinho, né? Ok galera, antes da gente falar dessa situação bizarra, eu preciso que vocês entendam um certo conceito, que é o da exploração urbana. Muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido esse termo, já que existem muitos canais famosos no YouTube que produzem conteúdo sobre esse assunto em específico, que consiste em explorar estruturas abandonadas, a maioria sendo tão antiga quanto seus avós, tudo em prol do entretenimento e para mostrar como as construções humanas se degradam com a passagem do tempo. Porém tem um problema bem óbvio que alguns de vocês devem ter notado: essa prática não é nada segura, principalmente para pessoas inexperientes. Isso porque, pessoal, essas estruturas abandonadas estão há décadas sem manutenção, portanto é comum que em vídeos de exploração urbana as pessoas pisem em uma parte do chão e ele caia, ou até mesmo detritos do teto desmoronem na cabeça dos outros. Tanto que se você pesquisar bem, existem páginas na web com listas de um monte de gente que bateu as botas fazendo exploração urbana, porque o chão embaixo deles desabou, jogando eles numa queda mortal, ou algo caiu em suas cabeças, e até mesmo tiveram casos de afogamento porque o local inundou, sendo essa a maior causa de baixas relacionada a essa parada. Fora os perigos estruturais, ainda existe a possibilidade de você respirar mofo, que com certeza vai crescer ali devido à umidade e falta de luz. Como se não fosse o suficiente, esses lugares abandonados ainda apresentam outro tipo de perigo, que eu considero o mais arriscado de todos: a possibilidade de você não estar sozinho ali dentro. E nem estamos falando de monstros ainda, galera, e sim de animais selvagens que buscam o abrigo da chuva nesses edifícios abandonados, como ratos, lobos e até ursos, que geralmente vêm em esses lugares como se fosse uma caverna prontinha para fazer suas casas. Além disso, locais abandonados também costumam ser pontos de venda ou de uso de substâncias proibidas. Inclusive, é bem comum que as pessoas que fazem vídeos desses lugares acabarem encontrando um viciado ou um morador de rua que decidiu se abrigar ali. E não se enganem, isso acontece bastante. Por isso é sempre bom ficar esperto e evitar o que esses garotos burros estão prestes a fazer. Agora, falando do reformatório, não é possível que a polícia local não tenha ficado no mínimo interessada em saber por que tanta gente estava sumindo naquele edifício. Afinal, galera, durante vários momentos os garotos mencionaram sobre o desaparecimento de um casal e mais um monte de gente. Portanto, se até eles sabem, isso deve ser basicamente um conhecimento geral dos cidadãos da região. E se a polícia fosse até lá ver o que estava acontecendo, armada de preferência, é bem possível que eles encontrassem um monstro e o finalizassem. E se não conseguissem fazer isso, pelo menos as autoridades poderiam interditar o local, para impedir que outros cometessem o erro de entrar ali. Assim, a fera acabaria morrendo de fome com o passar do tempo, já que por alguma razão bizarra, ela parece não conseguir sair do reformatório. Em paralelo, conhecemos Ana, que estuda na mesma escola dos outros três, e acaba se encontrando com mais um dos seus colegas, Hiroshi, um esquisitão que por alguma razão se enfiou no meio do mato seguindo uma borboleta. Então eles começam a conversar, descobrindo que ambos estavam indo visitar o Shun, pois enquanto Hiroshi ainda tinha uma certa amizade com o cara, Ana não conseguia esquecer o que aconteceu com Naoki, já que ela viu o garoto sofrendo bullying diversas vezes, mas não fez nada para ajudar, e queria fazer diferente dessa vez, oferecendo apoio ao Shun, para que o rapaz não seguisse o mesmo caminho de Naoki. Nesse momento, a borboleta mutante que Hiroshi estava seguindo aparece, e ele decide seguir o inseto para estudá-lo. O problema é que a borboleta leva os dois até o reformatório abandonado, onde a dupla se encontra com o restante do grupo,
grupo que estava ali para invadir a construção. Só que não demora muito para Hiroshi perceber que Takuro estava morrendo de medo do reformatório e provavelmente só estava tentando bancar o corajoso, mas dizer isso na cara dele só lhe rende um baita empurrão, mostrando que Takuro é o típico valentão que faz as coisas só para se sentir superior, disfarçando as suas inseguranças em forma de raiva. Mas Hiroshi parece não esboçar nenhuma reação, decidindo apenas seguir a borboleta para dentro do prédio, ignorando os outros. Até a pobre da Ana acaba sendo deixada para trás. E vendo que Hiroshi entrou sem medo algum, Takuro se vê na obrigação de fazer a mesma coisa, e pede para Takeshi iniciar uma live, para gravar qualquer evento sobrenatural que acontecesse enquanto estivessem ali. E então eles entram no reformatório, mas Takeshi vê que a filmagem não estava ficando boa por conta da escuridão do local. Por isso, o rapaz vai até a caixa de fusíveis para tentar ligar a energia, e todos ficam surpresos ao ver que a eletricidade ainda funcionava normalmente. Nesse momento, a galera se assusta ao notar que Hiroshi também estava ali, já que a borboleta que ele estava seguindo o levou até onde os outros três estavam, o que é no mínimo estranho. Só que antes de poderem conversar direito, Hiroshi desliga o cérebro de novo e sai sozinho pelo prédio procurando a borboleta. Então, ignorando o estranho fascínio por borboletas do Hiroshi, o trio continua fazendo a transmissão para mostrar a todos o que realmente acontece dentro do reformatório, até que escutam alguma coisa se quebrando ali perto, deixando Takeshi apavorado. E aí ele tenta sair correndo do local, mas antes que conseguisse escapar, a porta se fecha, deixando todos trancados ali dentro. Só que o maior problema é que de repente o sinal de telefone é cortado, deixando ele sem forma de se comunicar com o mundo exterior, com exceção da live que ainda continuava de pé por alguma razão desconhecida. Vendo que não tinham como sair, Takuro apenas manda o moleque continuar gravando para ganhar uma fama online, mas quando Takeshi vê algo se movendo atrás de uma das portas, ele simplesmente sai correndo, fazendo com que os outros dois tivessem que segui-lo para saber o que aconteceu, sem notarem a figura monstruosa que observava os jovens das sombras. Bom pessoal, é importante comentar que apesar disso nunca ter sido dito especificamente em nenhuma matéria referente a essa obra, dá pra notar que Hiroshi parece estar em algum tipo de espectro autista. Isso porque ele não parece conseguir interagir muito bem com as pessoas ao seu redor, e tem hiperfoco em coisas diferentes, como uma simples borboleta, seguindo ela sem conseguir parar, mesmo que isso o levasse para dentro de um prédio abandonado, onde várias pessoas desapareceram. E isso pode ser muito problemático, visto que sabemos o que mora ali, né? Agora, falando um pouco mais sobre a exploração urbana, já abordamos os riscos de explorar esse local. Então agora seria importante falar dos equipamentos necessários para fazer essa loucura da forma mais segura possível, e diminuir as suas chances de saber se realmente tem pão no céu. A primeira e mais óbvia é levar uma mochila para carregar todos os equipamentos. Segundo, seria de extrema importância levar uma lanterna com baterias portáteis por caso dela morrer durante a aventura, já que na maioria dos locais abandonados, o sistema elétrico já foi de ralo faz tempo, e explorar essas localidades no escuro é pedir para bater as botas. E agora preste atenção no que eu vou falar. Nunca, em hipótese alguma, use isqueiros ou fósforos, porque pode ter um vazamento de gás ou material inflamável no local, e usando esses materiais você pode acabar causando um incêndio. Mas tirando isso, a luminosidade da lanterna vai te prevenir de cair em um buraco, e te ajudar a perceber uma figura estranha se aproximando de você nas sombras. Outra coisa que te ajudaria é se vestir corretamente, usando botas com grande aderência e resistentes, para evitar de ser mordido por um rato ou picado por uma cobra, além de prevenir possíveis escorregadas. Uma máscara de pó ou máscara de respirador também seria muito importante, para te proteger contra a poeira e esporos de mofo que nós comentamos anteriormente, além de luvas para proteger as suas mãos de qualquer coisa nociva que você possa tocar. Já nas ferramentas, a mais importante de todas que a gente sempre fala aqui no canal, são os kits de primeiros socorros para desinfetar uma ferida, ou medicar alguém caso ele torça o pé e sinta bastante dor. Também seria legal levar uma ferramenta multiuso, que não só serve para se defender, como também é usada para abrir portas trancadas. Fora que não podemos esquecer de levar uma corda para subir e descer em certos locais sem se arriscar muito. E por fim, mas não menos importante, um marcador de trajeto, para evitar que você e seus amigos acabem se perdendo da saída. Agora, com toda essa informação, você é um explorador nato. Parabéns, você já pode sair por aí. Ou só fique em casa mesmo, porque é mais fácil e dá pra ver os vídeos do canal. Voltando a falar dos estudantes, eu preciso lembrar vocês que na cultura japonesa é comum que as escolas ofereçam clubes de atividades extracurriculares, que além de estudos, também envolvem umas coisas mais interessantes, como praticar esportes, incluindo o beisebol, e grupos feitos para praticar o arco e flecha. Ou seja, se todos têm noção de que provavelmente tem um monstro ou assassino que finaliza quem entra ali, seria bom que eles pegassem emprestado sem avisar algum item de autodefesa, como o arco para se proteger a longa distância, e o taco de beisebol por caso de algo se aproximar mais do que deveria. Se bem que nenhum deles parece ser esperto o suficiente para pensar nisso, já que eles ligaram a energia do local sem nem pensar que isso iria alertar a qualquer um que estivesse ali dentro de que novas presas entraram no prédio. Além disso, parece que as portas desse reformatório são feitas de uma forma que ninguém consiga abrir do lado de dentro, apenas por fora, o que poderia ter sido facilmente resolvido se alguém colocasse algo entre a
porta e o batente para impedir que ela se fechasse. Mas essa parada da porta que só abre por fora explicaria por que os garotos ficaram ali presos, e também seria uma grande pista do motivo pro demônio azul não ir embora. Mas se a energia ainda funciona, é provável que o alarme de incêndio também esteja ativo. Portanto, caso aconteça algo perigoso, era só acionar o alarme que logo os bombeiros iriam aparecer para salvá-los. Enquanto seus amigos passavam por maus bocados, vemos Takeshi se escondendo dentro de um armário para se proteger da criatura. O problema é que o rapaz estava tremendo tanto que dava para ver nitidamente que tinha alguém ali dentro. E enquanto esperava por um resgate, o garoto vê o fantasma de Naoki lhe observando. Em paralelo, Hiroshi estava explorando o reformatório e acaba encontrando um prato quebrado em uma sala fechada, onde o vento não entrava, indicando que aquilo foi feito por alguém. Seguindo em frente, o rapaz encontra o celular de Takeshi na escada, então ele ouve um barulho e sobe para ver o que estava acontecendo. Indo para Ana, vemos que a garota decidiu não entrar no local mal assombrado. Ao invés disso, ela foi até a casa de Shun para ver como seu colega estava, pois o rapaz tinha parado de ir para a escola. Assim que entra na casa dele, a jovem conta que Hiroshi também iria visitá-lo para ver o andamento dos seus jogos, pois o menino já tinha visto alguns games de Shun e achava eles bem interessantes. Essa informação parece surpreender bastante o Shun, fazendo a menina perceber que o rapaz era bem estranho e não sabia bem como interagir com pessoas, principalmente mulheres. Porém, quando Ana se mostra interessada no jogo que ele estava desenvolvendo, seu humor muda para uma alegria inexplicável, contando que o game se baseava em jovens tentando fugir de um monstro. Só que uma coisa chama bastante atenção de Ana, o fato de que todos os personagens se pareciam com seus amigos que tinham ido para o reformatório, fora que os bonecos se moviam sozinhos, como se realmente estivessem explorando o ambiente. Voltando para o reformatório, vemos que Takuro e Mika continuavam procurando por seu amigo, até que a garota encontra uma chave de fenda dentro de uma pia, dizendo a Takuro que eles podiam usá-la para desparafusar a porta da saída e ir embora. Mas o cara acha isso uma idiotice, dizendo que aquele plano não daria certo. Então ele abre alguns armários procurando por Takeshi, mas o que ele encontra em um deles era um gigantesco monstro. Sem pensar duas vezes, o rapaz sai correndo e deixa sua amiga para trás, que implora por ajuda várias vezes. Só que o cara não estava disposto a arriscar a sua vida para salvá-la. Vendo que estava por conta própria, Mika tenta descer as escadas o mais rápido possível para fugir da criatura, mas acaba sendo encurralada no último andar. E numa tentativa inútil de se defender, ela crava a chave de fenda na perna do demônio, mas isso obviamente não adianta de nada, e ela acaba sendo devorada de uma forma tão violenta que seus gritos ecoam por todo o prédio, alertando seus amigos de que eles não estavam sozinhos no local. Ok, aqui todos cometeram tantos erros que poderiam ser facilmente evitados, e com certeza ajudariam na sobrevivência do grupo. Primeiro foi o fato de Takeshi sair correndo sem nem ao menos avisar o grupo da existência do monstro, pois se ele só tivesse apontado para a criatura que não parecia ter a intenção de atacar naquele momento, todos ficariam sabendo da existência da fera, o que não só lhes ajudaria a manter a guarda alta, como possivelmente evitaria a morte de muitos deles, já que a Mika só bateu as botas porque foi procurar o Takeshi. Sem falar que se separar do grupo sabendo da existência do demônio azul apenas facilitaria o trabalho da fera, já que é muito mais fácil atacar um a um do que tentar finalizar todos juntos, pois em grupo os jovens ainda tinham uma chance de se defender. Quanto a Mika, daria para fugir da criatura facilmente, já que o Oni parecia ser bem lento em uma perseguição, e ao invés de seguir um caminho óbvio descendo as escadas, a jovem poderia ter feito igual o Takuro, escolher um andar aleatório e se enfiar em um canto escuro ou armário, torcendo para a fera não encontrá-la, ou até mesmo subir no terraço e tentar escalar até o chão. Tudo bem que isso seria muito perigoso e tem grandes chances de dar errado, mas com certeza seria melhor do que ser devorado por um demônio. Além disso, é quase inacreditável que Mika tenha realmente achado que conseguiria se defender de uma coisa daquele tamanho com uma chave de fenda. Era melhor ter seguido seu plano original e ter tentado desparafusar a porta usando a chave de fenda, o que teria grandes chances de dar certo. Enquanto os garotos sofriam naquele reformatório abandonado, Shun estava mostrando as funcionalidades do seu game para Ana. Porém, a garota fica assustada ao ver uma personagem chamada Mika sendo finalizada brutalmente. Só que a parada fica ainda mais estranha quando eles percebem que Hiroshi tinha iniciado uma live com o celular de Takeshi, pois seguiu os gritos de sua amiga e viu a criatura devorando seu corpo. Então ele resolveu mostrar para o mundo o monstro assassino que morava no reformatório, como forma de pedir ajuda. O problema é que a criatura percebe a presença do rapaz e começa a persegui-lo, fazendo Shun notar que o avatar de Hiroshi no seu jogo estava fazendo o mesmo caminho do seu colega na vida real. Só que o negócio fica realmente assustador quando Shun tenta controlar o personagem, mas não consegue, fazendo ele chegar à conclusão de que seu jogo tinha se tornado realidade. Nesse momento, os dois notam que Hiroshi estava tentando despistar o demônio desesperadamente, mas seus movimentos desajeitados acabam fazendo ele cair, perfurando seu abdômen em algumas hastes de metal. Porém, o jovem remove o objeto rapidamente e continua correndo sem perceber que deixou o celular para trás. Em
encerrando a live por ali. A sorte de Hiroshi é que ele foi encontrado por Takuro, que o leva para uma sala segura para tratar as suas feridas. Lá dentro, Hiroshi confronta seu amigo por ter deixado Mika para morrer em troca da própria segurança. Isso faz Takuro ficar com raiva e sair quebrando tudo para tentar pôr medo no garoto. Mas durante a onda de destruição, Hiroshi nota um objeto que servia para resolver um puzzle no jogo de Shun. Então ele se lembra que o monstro também se parecia muito com o que o seu colega tinha criado, e percebe que os 4 estavam presos dentro do jogo dele. Além disso, ele culpa Takuro por isso, pois Shun só começou a desenvolver esse game como forma de descontar a sua raiva por todo o bullying que sofria sem motivo. Enquanto isso, do lado de fora, vemos que o diálogo dos garotos estava sendo transcrito pelo jogo, fazendo Shun ligar os pontos de que seu jogo tinha se tornado realidade. Mas o real motivo dele estar surtando é que o garoto criou esse game apenas para se vingar de Takuro, fazendo seu personagem morrer infinitas vezes. Mas o real problema é que para isso ele criou um monstro impossível de ser derrotado, junto com um lugar sem chance dos avatares escaparem, o que significa a morte certa para seus colegas. Bom pessoal, isso é só uma teoria, mas é bem possível que quem transformou o jogo de Shun em realidade foi o espírito de Naoki, que queria de alguma forma se vingar das pessoas que fizeram bullying com ele. E essa teoria pode ser reforçada pelo nome original do filme, a Oni, Demônio Azul. E para vocês que não sabem, os Oni são criaturas mitológicas da cultura japonesa, sendo criaturas geralmente malignas, que são criadas através da energia negativa das pessoas, pois em algumas interpretações modernas, os Oni são vistos como símbolo do sofrimento humano, e podem ser associados a almas atormentadas, ou escuridão interna das pessoas. Portanto, o Demônio Azul pode ter sido criado pelo sofrimento que Naoki passou em vida. E outra função famosa dos Onis é punir os pecadores no inferno, que aqui no caso seria punir o Takuro, o Takeshi e a Mika por torturarem um jovem em vida a troco de nada. Se essa interpretação for verdade, pessoal, um jeito de derrotar a fera seria fazendo um ritual de purificação, ou usar talismãs de proteção para afastar a criatura. E em certas crenças, até o feijão de soja, que é um produto super comum que pode ser obtido facilmente, tem propriedades que afastam esses monstros. Mas caso tudo dê errado, galera, mesmo que os garotos não consigam derrotar o monstro lutando no mano a mano, ainda daria para tentar cegá-lo perfurando seus olhos com algum objeto afiado, o que não deve ser difícil, porque olha o tamanho disso, é quase 2/3 da cara dele. Além disso, com a fera cega, todos teriam pelo menos alguma vantagem para escapar, desde que o monstro não tenha super regeneração, é claro. Outra coisa que podemos reparar, galera, é que apesar de estar acontecendo uma live mostrando vários jovens sendo finalizados, ninguém parece se importar o suficiente para chamar a polícia, ou ir ver se de fato tinha gente morrendo no reformatório. Isso indica que talvez as autoridades locais soubessem da existência dessa criatura, e talvez ela até seja um experimento do governo que foi contido e abandonado naquele local, porque essa é a única explicação plausível para nenhum policial ter pisado no reformatório ainda. Depois de perceber que estava matando seus amigos indiretamente, Shun entrou em completo choque, porque ele não queria fazer mal a ninguém, apenas descontar as suas frustrações. Mas Ana conta que seu amigo Naoki também sentiu ódio dos garotos, portanto ele não era uma pessoa ruim por querer revidar as agressões e xingamentos. Fora que, diferente de Naoki, Shun tinha pessoas que realmente se importavam com ele, e com certeza daria para consertar esse erro. Voltando para o reformatório, Hiroshi usa seus conhecimentos sobre o jogo para traçar um plano, pois ele sabia que no game haviam 3 andares programados, porém Shun também tinha feito um 4º andar que ele acabou bloqueando por conter um bug sério, que reiniciava toda a run do player, e por isso ele chamou o local de andar fantasma, trancando ele para evitar problemas no seu jogo. Mas a chave deve estar no térreo. Só que o mais impressionante é que se sua teoria funcionasse, talvez fosse possível reviver a Mika. Obviamente, ambos ficam meio incrédulos de que isso daria certo, mas como não tinham nenhuma ideia melhor, eles optam por tentar essa maluquice. Porém, Hiroshi avisa que os dois precisavam se separar para o plano dar certo, já que assim as chances de sobrevivência de ambos iriam crescer, pois a criatura teria que escolher um deles para seguir. Além disso, Takuro precisava encontrar Takeshi antes que fosse tarde demais, então Takuro sai por aí procurando o garoto, e acaba encontrando ele pintado de azul, pois o rapaz acreditava que talvez a fera se confundisse pensando que o garoto era igual a ele e lhe deixasse em paz. Ignorando essa bizarrice, Takuro pede que seu amigo o siga para que pudesse encontrar a saída, porém o loirinho já estava cansado de fingir que gosta ou se importa com Takuro, contando que ninguém da escola gostava dele de verdade, e apenas puxavam seu saco para não acabarem que nem o Naoki. Além disso, Takeshi avisa que não queria ser usado como isca que nem ele tinha feito com a Mika, preferindo ficar sozinho e tentar a sorte enganando o monstro, do que passar mais um segundo do lado de Takuro. Com isso, o ruivo decide deixar o amigo para trás e parte em busca de Hiroshi. Algum tempo se passa, até que Takeshi ouve um monstro se aproximando, e torce para que seu plano dê certo. Surpreendentemente, a criatura abre o armário onde o garoto estava, mas ele ignora achando que era um dos seus, por conta da cor, indicando que a visão desse bicho era péssima. Mas quando o rapaz começa a relaxar, ele se assusta ao ver o fantasma de Naoki novamente, fazendo com que o garoto saísse do armário, ficando de frente para o demônio,
que percebe o seu cos pobre de Megamente e resolve comer a cabeça dele. Em paralelo, Hiroshi confia em suas memórias do jogo para ir atrás da chave, encontrando ela com total facilidade. Então ele volta para a porta trancada e pergunta para Takuro se ele tinha encontrado seu outro amigo, mas o rapaz não diz nada sobre isso. Sem ter tempo para perder perguntando algo, Hiroshi decide continuar abrindo a porta e seguindo o caminho até um corredor gigantesco, onde ele sabia que iria ter a maior dificuldade até ali, pois além de precisarem encontrar a chave do andar fantasma naquele lugar gigante, o maior problema é que naquele andar eles seriam constantemente perseguidos pelo demônio, que aparece nesse exato momento para cumprir o script. Mas como Hiroshi já manjava da jogabilidade, ele guia seu amigo até uma cela, onde poderiam ficar seguros até a criatura ir embora, pois mesmo usando toda a sua força, a fera não conseguia passar pelas barras, deixando ambos a salvo. Bom, não é possível que Takeshi acreditava que conseguiria enganar o monstro se pintando de azul, ele merece morrer só pela burrice. Se bem que o cara talvez só tenha ficado louco depois de ver o fantasma de Naoki. Só que a verdadeira pergunta que fica é o que exatamente Takeshi usou para se pintar de azul. Afinal, esse local está abandonado e não deve ter um estoque de tinta azul por aí, né? Eu só espero que não seja cocô do demônio azul. Porém, essa ideia maluca nos mostrou que a criatura não tem uma visão muito boa, pois ela abriu o armário e só não viu o Takeshi, que é o que eu quero acreditar, para não pensar que a fera achou que ele também era um demônio por estar pintado de azul. Mas esse fato da visão do demônio ser ruim pode ser usada contra ele, pois os garotos conseguiram rastejar pela sombra sem serem avistados, facilitando a mobilidade pelo local. Até porque, galera, como o próprio Shun disse, esse jogo é basicamente um escape game ou survival horror, que é baseado em fugir de uma criatura que não pode ser finalizada de forma alguma, colocando o player em uma posição de vulnerabilidade, forçando o coitado a seguir as mecânicas de se esconder debaixo de mesas, dentro de armários ou só sair correndo mesmo, como acontece em Outlast, Alien Isolation e por aí vai. Essas habilidades de stealth são criadas para que o jogo fique justo, e vale ressaltar que para isso dar certo, a criatura não pode ser mais rápida do que o protagonista, sua velocidade tem que ser menor ou igual, e levando isso em conta, tanto Hiroshi quanto Takuro têm grandes chances de conseguir escapar, apenas correndo do demônio. E a maior prova disso é que provavelmente Hiroshi só conseguiu sobreviver até ali por seguir esses princípios. Do lado de fora, Shun percebe que seu amigo estava usando o conhecimento que tinha do jogo para se manter vivo, mas ele conta para Ana que tinha um problema nessa estratégia, já que seu jogo foi atualizado recentemente, acrescentando coisas que Hiroshi não tinha como prever, e isso poderia resultar na morte deles. Enquanto isso, os jovens conseguem sair da cela em segurança e continuam em frente procurando pela chave, até que chegam numa área que Hiroshi nunca tinha visto na vida, e sendo o espertão da turma, ele imediatamente entende que Shun tinha atualizado o jogo. Portanto, nem ele sabia o que os dois deviam fazer agora para encontrar a chave. Nesse momento, uma estranha criaturinha azul aparece e tenta atacar os estudantes, mas era nítido que aquela coisa não representava ameaça alguma. Então ambos seguem caminho pelo túnel, até que se deparam com mais uma das pequenas feras azuis. Porém, dessa vez o monstrinho sai correndo em direção ao outro, se fundindo com ele e ficando com o dobro do tamanho. E aí os garotos percebem que essa era a atualização, um monstro que poderia crescer encontrando suas outras partes. Portanto, o tempo deles para encontrar a chave era limitado. Mas enquanto tentavam fugir, eles se deparam com mais uma criatura, que se funde com os outros, criando uma aberração extremamente grande, que consegue encurralar o Takuro. Então o rapaz implora por ajuda, mas Hiroshi sai correndo sem olhar para trás. Porém, diferente do que Takuro pensava, seu colega volta rapidamente com um plano para se salvarem. E aí Hiroshi pega um controle das máquinas de transporte, pedindo que seu amigo atraia o monstro para debaixo do bloco de concreto. E Takuro obedece sem questionar, levando o monstro para sua morte, pois assim que ele entra na área de impacto, Hiroshi joga o bloco de concreto na fera, o finalizando permanentemente. E se isso fosse um RPG, esse cara já tinha subido uns 5 levels só nesse chefão, hein? Com a vitória conquistada, a dupla segue o caminho encontrando uma caixa com a chave fantasma. E aí Hiroshi usa um objeto que Takuro tinha pego enquanto explorava o prédio, usando ele para descobrir qual a combinação. Só que Hiroshi conhece seu amigo e sabia que ele não deixaria as coisas tão fáceis. Até porque a chave dentro da caixa não era a que ele se lembrava. Então o rapaz inverte o objeto, fazendo a verdadeira chave fantasma se revelar. E por fim, conseguindo pegar o objeto que possivelmente salvará suas vidas. Bom galera, caso vocês não saibam, o que eu acho bem difícil, a Oni é inspirado num jogo de mesmo nome, que foi lançado em 2008 para PC. Mas a gente fala melhor desse game mais pra frente. O que sabemos é que nesse universo, o jogo está sendo desenvolvido por Shun, o que não parece ter impactado grandes diferenças do game que existe na nossa realidade. E esse monstrinho quadrado que vocês acabaram de ver é o Blockman, ou Fuat, o que parece o nome de um Pokémon, né? Mas enfim, essa pequena criaturinha no jogo original tem apenas uma habilidade, que é dar dash
na direção do player a cada 3 segundos. E sim, galera, essa mecânica de se fundir com outras partes e crescer foi adicionada apenas na versão do Shun. Na versão original isso não existe, e como todas as entidades do Reformatório parecem respeitar as programações do jogo de Shun, é bem fácil fugir dessa entidade, já que é só correr para o lado e escapar durante os 3 segundos que a entidade esperava para dar o dash novamente. Fora que no jogo original não era possível que 2 monstros te atacassem ao mesmo tempo, então ao invés de matar o Blockman, era melhor mantê-lo vivo e só deixar o Takuro ficar desviado dele, pois isso impediria o Oni Azul de spawnar nas redondezas. O que cá entre nós nos ajudaria demais, pois ele sim é um grande problema aqui. Mas vamos supor que ao invés de ficar brincando de pega-pega com o Fuwati, os garotos quisessem dar cabo dele. Para isso, era só finalizar cada uma das partes antes que se fundisse. Isso porque, diferente dos personagens em jogos de escape, Takuro e Hiroshi têm um livre-arbítrio e são completamente capazes de se defender. E além disso, galera, é só meter uma bica nesse quadradão que ele se espatifa todo, pois ele é minúsculo e indefeso caso não se funda com os outros. Com a chave em mãos, os garotos seguem até a entrada do andar fantasma, só que o ferimento de Hiroshi começa a se tornar um grave problema, limitando seus movimentos. Porém, dessa vez, Takuro entendeu que precisava se tornar uma pessoa melhor, e ao invés de abandonar o seu colega, Takuro o carrega dizendo que a vida toda teve dificuldades para confiar nos outros, mas agora, graças à ajuda que recebeu do seu amigo, ele tinha certeza que aprendeu algo novo naquele lugar maldito, se tornando uma pessoa melhor do que ele era antes de entrar ali. Vendo que até a pior pessoa do mundo poderia mudar, Shun toma a decisão de enfrentar as consequências de suas ações de frente. Então, ele pede uma mão para Ana para irem até o reformatório ajudar os seus colegas. Em paralelo, Takuro consegue entrar no andar fantasma com a ajuda de Hiroshi, mas lá eles encontram 2 portas, e Hiroshi avisa que só uma delas era a porta certa, que resetaria o game. O problema é que ele não se lembrava qual delas fazia isso. Só que como se não pudesse piorar, o monstro aparece para tentar impedir os garotos de conseguirem resetar, e sabendo que reviveria se desse tudo certo, Hiroshi pede para seu amigo tentar abrir uma das portas, se sacrificando para distrair a fera e ganhar tempo pro Takuro fazer isso. Nesse momento, Shun chega até o reformatório, e vendo o que tinha acontecido através do seu jogo, ele grita do lado de fora que a porta Ômega é a certa. Então, na tentativa de fazer o sacrifício de Hiroshi não ser em vão, Takuro enfrenta seus medos, correndo na direção do monstro e conseguindo passar por debaixo dele, chegando até a porta do bug, que reseta toda a run do game até ali. Com isso, ele percebe que voltou no tempo, para antes de todos entrarem naquele maldito prédio. E aí ele impede que seus amigos façam isso, se desculpando com Mika por todas as maldades que fez com ela. Em seguida, o rapaz começa a procurar por Hiroshi, ficando aliviado ao encontrar o garoto completamente seguro, apesar de que ninguém ali parecia se lembrar de tudo que aconteceu, com exceção de Ana e Shun, que estavam observando o final feliz de longe. Ao anoitecer, vemos que Takeshi continuou no reformatório para fazer algumas fotos, até que ele vê algo que congela o seu sangue, o fantasma de Naoki aparecendo novamente, trazendo consigo um demônio azul colossal, que devora o rapaz como se fosse um petisco. E galera, parece que esse final significa que apesar de ter sido o principal responsável pelo bullying, Takuro realmente se arrependeu de tudo, ao contrário de Takeshi, que parece não se arrepender de nada, e ainda por cima tirava fotos de tudo que faziam com Naoki e Shun, e acabou sendo punido por não melhorar como pessoa durante a aventura, e ainda por cima culpar Takuro por tudo, tentando meter o migué de que ele não fez nada. Agora, galera, também seria interessante falar algumas teorias sobre a origem do Oni para complementar essa brincadeira. Como eu disse antes, esse filme é baseado em um jogo lançado para PC em 2008, e no game acontecem muitas coisas diferentes, que não são bem explicadas aqui. A primeira é que o Oni original foi criado em laboratório, pois em uma das salas existia uma cela lotada com diversos Onis diferentes, que provavelmente foram experimentos fracassados. Porém, um deles escapou e finalizou o cientista, ou transformou ele numa daquelas coisas bizarras. Fora que o Oni original também conseguia infectar suas vítimas, transformando Mika e Takeshi em Onis macabros, que tentavam de todas as formas finalizar o Hiroshi. Mas depois o game foi comprado por uma empresa que decidiu fazer 2 continuações bem ruinzinhas, onde eles explicam que na verdade, um casal tinha uma única filha que ficou doente, e na tentativa de salvar a garotinha, eles tentaram invocar um espírito protetor, mas o ritual deu errado, trazendo um demônio maligno que possuiu a jovem, e saiu infectando todo mundo. Por isso, anteriormente, eu disse que talvez talismãs e rituais funcionassem para conter ou expulsar a fera, ainda mais levando em conta que no filme eles deixam entender que o Oni na verdade era uma manifestação dos sentimentos negativos de Naoki. E por falar em Naoki, esse filme que eu apresentei pra vocês na verdade é um remake, pois nenhum dos fãs da obra tinha gostado do primeiro filme, então tiveram que refazer, porque lidar com fanboy é bem complicado. No primeiro filme, galera, tem uma cena que mostra como foi a finalização de Naoki, que se jogou na frente de um carro e aí você sabe o que aconteceu. Além de que Ana e Naoki são irmãos na obra original, e por isso Ana vai visitar o Shun, porque ela se sentiu culpada por não ter conseguido salvar o seu irmão, e não queria deixar isso se repetir com seu amigo. Enquanto nessa adaptação eles só transformaram eles em colegas de sala, o que tirou todo o peso narrativo. Além disso, lá o Takuro era um completo psicopata, que não ligava para os outros, chegando a matar o coitado do Hiroshi e do Shun.
Shun, além de, claro, ser a maior razão para a finalização de Naoki. E por causa disso, ele acabou sendo deixado para morrer por Ana, pois Takuro era muito perigoso para ser deixado vivo. O Oni também era muito mais perigoso, já que ele conseguiu imitar perfeitamente as vozes de suas vítimas, atraindo elas para armadilhas mortais, e conseguindo até quebrar as portas do local com facilidade, invadindo a sala que quisesse. E falando em armadilhas, saibam que na primeira versão, o Shun e a Ana também entram no reformatório, ou seja, eles não ficam em casa sem participar da brincadeira, o que é bem mais interessante. Fala galera, isso foi como derrotar a Oni versão 2.0. Vocês acham que conseguiriam sobreviver? Acham que essas mudanças foram melhores ou piores para o filme? Me contem nos comentários. E se a sua cidade fosse atacada por um exército de coelhos assassinos, liderados por um híbrido mutante de coelho com humano, o que você faria? Quer saber como a Jeanne superou seus medos e caçou esse monstro? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca fazer bullying com as pessoas, pois elas podem decidir se vingar.